todos, eu me chamo André Garrido, seja bem-vindo ao canal do André Garrido, a chave para o sucesso. Gratidão ao Deus Pai Universal, Criador dos cosmos, de todo o universo, e por eu estar aqui mais uma vez nesse vídeo, poder lhe ajudar, lermos e estudarmos junto Pensa em Riqueza, de Napoleão Hill. Antes eu venho te pedir, você que ainda não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva, larga o seu dedo aí, ative o sininho, porque isso é muito bom para o YouTube e para nós, ok? E antes eu venho te pedir, agora é o momento, desligue a TV, desligue o que não agrega a sua mente e vamos abrir os livros, vamos abrir o conhecimento, que isso sim é fundamental, é importantíssimo para o seu desenvolvimento pessoal, espiritual, mental aqui nessa terra, para você, para nós nos tornarmos melhores seres humanos, melhores pessoas de bons exemplos aqui na terra, ok? Antes eu venho deixar uma reflexão aí, na verdade a tabela, né? Essa tabela, a qual já compartilhei em alguns vídeos anteriores, da frequência das emoções, a escala vibracional de Wilkins. Essa tabela é importantíssima, gente. Essa tabela é de extrema importância. Nós temos cuidado e controle de nossas emoções, né? O exemplo máximo, né, da iluminação, né? Temos paz, alegria, amor, razão, aceitação. E a iluminação, né, que está no topo, o qual foi a mesma vibração que Cristo quando habitou no corpo carnal aqui na Terra. Ele esteve muito nessa vibração de iluminação, qual a vibração que nós temos que buscar estar todos os dias, né? O estado da emoção é indescritível, né? Da iluminação. Na visão da vida, o eu sou, ou seja, todos nós temos a centelha divina, o eu sou interno. Que esse eu sou interno é o Espírito, né? A parte de Deus que está dentro de nós, da nossa mente, que nos ajuda a evoluir, que nos ajuda a avançar, né? Em todas esse controle emocional nosso, ele tá aqui para nos ajudar. Essa parte do eu sou interior, que essa parte do eu sou interior é parte de Deus, é a centelha divina do Criador, do Pai Universal, dentro de mim e de você para nos ajudar. Então, né, a plena consciência dessa parte de iluminação é coisa maravilhosa. E já a parte negativa, né, vamos citar só um exemplo aqui, né, dessa vibração negativa, raiva, né, que coisa terrível, a raiva, 150 Hz. A emoção que a raiva gera é o ódio, que coisa terrível. E na visão de Deus, essa vibração é algo rancoroso. E na visão da vida, é algo antagônico. E o processo dessa raiva vai gerar o quê? Agressão. Então vamos fugir desse tipo de vibração negativa, né? Raiva, tristeza, apatia, culpa, vergonha. A vergonha está em último, né? 20 Hz. Esses tipos de vibrações nós temos que fugir. Fugir. Essas emoções não podem fazer parte da nossa vida, do nosso desenvolvimento aqui na Terra. E vamos partir sim para a aceitação, razão, a coragem, mas a coragem de fazer o bem, né? O amor, a alegria, a paz, e chegando finalmente na iluminação, né? Que coisa maravilhosa, né? Estarmos em estado de iluminação com o Criador, com o Pai Universal, com esse contato do eu interior, que é o contato com a centelha divina de Deus que está dentro de mim, de você e de nós. Vamos praticar isso. E eu trouxe uma metáfora aqui para a gente saber. Nós somos um imã. A lei da atração está aí. É fato. Então aqui temos um imã. Ou seja, a sua mente subconsciente, ela não sabe o que é mentira e o que é verdade. Então tudo para ela é. Ah, eu não quero isso. Você está focando nisso? O seu subconsciente vai entender o que? Como isso é para você. E não o que é, não o que é sim. E para ele, você mentalizou aquilo ali. Eu não quero aquilo, mas para ele é. Então olha o que acontece. Aqui está o imã, né? E você vai o que? Ó, atrair. Então o imã, ele atrai, né? Ele atrai. O imã, ele atrai.
Então, a sua vida vai atrair tudo que você colocar na sua mente vai ser atraído. Quando a mente é atraído, é cair no chão. Então isso é algo importantíssimo. Vamos refletir no que estamos colocando na nossa mente, porque tudo é atraído. Então vamos atrair coisas positivas, coisas do bem. Se veja realizado no seu projeto, naquilo que você quer para a sua vida. Se veja. Então vamos lá. Hoje nós vamos para a parte 76. Vamos malhar nossa mente agora. Parabéns para você que continua aí, junto comigo, malhando sua mente, buscando conhecimento, agregando ao seu subconsciente coisas novas verdades, conhecimento. Isso é maravilhoso. Isso não tem preço. Isso só vai fazer você evoluir a cada dia. Se desenvolver, controlar, dominar suas emoções, para você completar essa missão básica que todos nós temos aqui na Terra, de dominar nossas emoções, de sabermos como compartilhar com o próximo, como viver ao redor do próximo e sermos exemplo. Temos que ser o sal da terra, a luz do mundo, temos que sermos exemplo. Para isso tem todo esse processo de controlar nossas emoções, sabermos dominar essas emoções, estarmos nas frequências mais elevadas, positivas, de iluminação, para podermos fazer a diferença aqui nessa terra e fazermos um mundo melhor. Ok? Então vamos lá para a parte 76, página 314. Página 314, vamos lá. Nós estamos falando aqui da questão das vibrações negativas, que aqui falamos de vários sintomas, o sintoma do medo de perder o amor de alguém e os indicadores desse medo. Medo da velhice, quantos tem, medo da velhice, sintomas do medo da velhice. Então, o fato é que os anos mais úteis de uma pessoa, tanto mental como espiritualmente, chegam entre os 40 e os 60 anos. Hábito de viver pedindo desculpas, dizer que está ficando velho, simplesmente porque já passou dos 40 ou dos 50 anos, em vez de inverter a regra, como diz o grande líder Edson Burger. Vamos fazer dar certo até dar certo. O sim transforma. Então nós temos que ser a nossa melhor versão. E não isso aqui como está dizendo. Nós temos que inverter esse hábito de desculpa, dizer que está ficando cada vez mais velho, desistir dos seus projetos. Não. Você não está ficando mais velho. Você está crescendo em conhecimento e sabedoria. Isso sim vai te levar a um próximo nível, um nível mais elevado. Isso é maravilhoso, isso não tem preço. Então a regra de demonstrar gratidão por ter chegado à idade, claro, somos gratos por estarmos até aqui, com a nossa idade até aqui, gratidão ao Pai Universal, a tudo, esse Deus maravilhoso, a tudo que Ele nos faz e nos fez, e do entendimento, ser grato pelo entendimento que estamos tendo na leitura desses maravilhosos livros, da busca do conhecimento. O hábito de matar a própria iniciativa, olha que coisa horrível. A imaginação e autoconfiança, acreditando falsamente que está velho demais para essas coisas. Nunca está velho demais, não importa a sua idade. Agora é a hora certa, é o tempo certo. Então faça, vamos adiante. O hábito de homens e mulheres de mais de 40 anos tem de se vestir para aparentar menos idade. Que sofisma, que é algo terrível. E se passar por jovens inspirando o ridículo de amigo e desconhecido. Então tudo há um equilíbrio. Agora vamos falar do medo da morte. Para alguns esse é o mais cruel de todos os medos básicos. A razão é evidente. As terríveis dores associadas ao medo da morte podem, na maioria das vezes, ser relacionadas ao
fanatismo religioso, né? Muitos têm esse fanatismo religioso. As pessoas pagãs costumam ter menos medo da morte que as civilizadas. Olha aí, ó. As pessoas pagãs costumam ter menos medo da morte do que as civilizadas. Por centenas de milhões de anos, o ser humano faz perguntas que até hoje não tiveram resposta. Como e de onde vêm e para onde voam? Tem que buscar o conhecimento, tem que buscar as verdades. Nos piores períodos do passado, as pessoas mais ardilosas e habilidosas tinham uma resposta bem rápida para essas perguntas, desde que se pagasse um preço. Agora vejam qual é a maior fonte do medo da morte. Um livro que explica muito isso é o livro de Urantia, né? Mas esse livro é para aqueles que estão com a mente aberta para entender esse outro lado, a continuidade, né, da nossa vida, após morte, após desencarnarmos, né, a nossa alma desencarnar aqui da Terra, nosso espírito, e nós vamos entender essa trajetória, a chegada até o paraíso do Deus, né, universal, Criador de tudo, nosso Pai. O livro de Urantia é um livro que explica muito bem isso, essa parte, e outras partes, claro, a vida de Jesus e tudo que a missão dele aqui na Terra e todas as outras coisas. Entre na minha tenda, abrace a minha fé, aceite os meus dogmas. Eu vou lhe dar o bilhete que vai lhe guiar direto ao paraíso quando morrer. Anunciar um líder sectário. Agora, se quiser ficar fora da tenda, o diabo irá lhe pegar e lhe queimar por toda a eternidade. Olha quantas fábulas, né? Toda eternidade é muito tempo. O fogo é uma coisa horrível. A ideia de uma punição eterna, ainda mais com o fogo, não só faz as pessoas temerem a morte, como também perder a razão. A pessoa fica perdida, né? Ela destrói o interesse na vida e torna a felicidade impossível por causa do medo da morte. Nas minhas pesquisas encontrei um livro chamado Catalogue of the Gods, o catálogo de deuses, que trazia uma lista de 30 mil deuses que já haviam sido venerados pelos seres humanos. Veja essa, 30 mil deuses representados por todo tipo de coisas desde um lagostim até um próprio homem. Não admira que os seres humanos fiquem com medo à medida que a morte se aproxima. Apesar de o líder religioso não ter condições de dar um salvo-conduto até o paraíso, nem de fazer o infeliz descer ao inferno, essa última possibilidade parece ser tão terrível que só o fato de ele pensar nisso toma conta da imaginação de uma maneira tão realista que chega até paralisar a razão, olha aí, paralisa a razão e despertar o medo da morte. Vendo? Tudo através desses tipos de fábulas e palavras que não vão agregar as pessoas a nada de melhor. O fato é que ninguém sabe, nem nunca soube como são o inferno ou o paraíso, nem pode dizer se esses lugares realmente existem. A simples falta desse tipo de conhecimento abre as portas da mente humana para qualquer charlatão, que entra e toma conta da mente com um estoque de truques de vários tipos de fraudes e trapaças. Hoje o medo da morte não é tão comum como era na época em que não havia grandes faculdades ou universidades. Os cientistas acenderam as luzes da verdade no mundo em que essa verdade está rapidamente liberando as pessoas desse terrível medo da morte. Os jovens que agora frequentam as universidades não são tão facilmente impressionáveis com o ferro e fogo. Com a ajuda da
biologia, da astronomia, da geologia, das ciências, enfim, afins, o medo da idade da pedra, que tanto se assenhoraram das mentes das pessoas e destruíram o raciocínio, foram afastados. Os hospícios inteiros lotados de homens e mulheres que enlouqueceram por causa do medo da morte. Esse é um medo inútil. A morte vai chegar de qualquer jeito. Pense nela como uma necessidade e tire isso da cabeça. Ela tem que ser necessária, senão existiria. Talvez não seja tão ruim quanto se imagina. O mundo inteiro é composto de apenas duas coisas, energia e matéria. No curso básico de física, nós aprendemos que nem a matéria nem a energia, as duas únicas realidades que o ser humano conhece, podem ser criadas ou destruídas. A energia e a matéria não podem ser destruídas. Ela é. Podem ser transformadas, mas destruídas jamais. Então, uma energia e uma matéria, ela pode ser transformada. Você pode transformar, quando te vimos na questão das vibrações. Essa energia, você pode transformar ela. Vê a energia ruim, você deletou isso, você está blindado disso e procura buscar as coisas positivas, a energia positiva, a vibração positiva. Então, você está aí o quê? Transformando algo negativo em positivo. Uma pessoa que chega lhe ofendendo e você, em vez de rebater ofendendo ela, você vai elogiá-la. Você está rebatendo com o quê? Com algo positivo. Então, aí vai haver aqui uma transformação de uma energia negativa para uma positiva, que é bem diferente. Através dessa sua atitude de sempre transmitir o positivo e elogiar a pessoa que está te ofendendo, isso vai fazer você evoluir, transformar essa energia negativa em positiva. Então a energia, a matéria jamais pode ser destruída, jamais. Se a vida for alguma coisa, é energia. E se nem a energia nem a matéria podem ser destruídas, então é claro que a vida também não pode. Então vamos lá, se nem a energia nem a matéria pode ser destruída, então é claro que nem a vida também não pode. Nada pode destruir a matéria e a energia. Foi criada por Deus, assim ela é. A vida, como outras formas de energia, podem passar por vários processos de transição, tá vendo? De mudanças, mas nunca pode ser destruída. A morte não passa de uma transição também. Se a morte for apenas uma mudança ou uma transição, então nada vem depois dela, a não ser o longo eterno sono tranquilo. E não há por que ter medo do sono. Portanto, trate de se livrar de uma vez por todas do medo da morte. Sintomas do medo da morte. Os sintomas gerais desse medo são o hábito de pensar em morrer, em vez de aproveitar a vida, gozar essas faculdades mentais que Deus te deu, e ser a melhor versão de você mesmo aqui na Terra, ao máximo. Geralmente devido a algumas faltas de objetivo, de algo melhor para fazer. Esse medo é mais comum entre os idosos, mas às vezes os mais jovens também são vítimas desse tipo de sentimento do sintoma da morte. O maior remédio contra o medo da morte é um desejo ardente de se fazer alguma coisa, prestando um serviço útil aos outros. Quem é ocupado raramente tem tempo para ficar pensando na morte. Quem ocupa sua mente com conhecimento, buscando verdade, não vai perder tempo com isso. Acha a vida interessante demais para ficar se preocupando com isso. Às vezes o medo da morte vem acompanhado do medo da pobreza, quando se acredita que a morte deixará as pessoas queridas à míngua. Em outros casos, o medo da morte é causado pela doença, que consequentemente quebra a resistência física. Olha aí,
Em outros casos, o medo da morte é causado pela doença. Tudo é mental, começa na mente. E pela consequente quebra da resistência física. A resistência física é quebrada quando a doença entra e o medo vai dominando. As causas mais comuns do medo da morte são saúde frágil, pobreza, falta de algo adequado para fazer, desilusão amorosa, loucura, fanatismo religioso. Então essas coisas todas levam à decadência e à doença e até mesmo à morte física da pessoa. Isso é muito sério. Aí as velhas angústias, vamos ver agora. Uma angústia é um estado de espírito que se baseia no medo. Ela age devagar com a persistência, é insidiosa e sutil. Aos pouquinhos ela vai se insinuando até paralisar o raciocínio, olha aí que coisa horrível, de alguém, destruindo a autoconfiança e as iniciativas. São as velhas angústias. A angústia é uma forma de medo prolongado. Uma pessoa que fica angustiada, isso é uma forma de medo prolongado gerado pela indecisão. E por isso é um estado de espírito que pode ser controlado, com certeza. A mente inquieta é um problema, a pessoa fica impaciente e inquieta. E a indecisão deixa a mente inquieta, tá vendo? A indecisão deixa a mente inquieta. A maioria das pessoas não dispõe da força de vontade para tomar uma decisão rapidamente e aguentar as consequências, mesmo em condições normais. As épocas de dificuldade econômica, como as que o mundo experimentou recentemente, uma pessoa assim acaba ficando em desvantagem, não só pela lentidão inerente com que toma decisões, mas também por ser influenciada pela indecisão dos outros, tá vendo? Que acabam gerando uma cultura de indecisão em massa, ou seja, vai contagiando um, outro, daqui a pouco vira uma indecisão em massa, em um grupo grande de pessoas. Isso é terrível. Durante a depressão no mundo inteiro, a atmosfera ficou contaminada com medites e preocupacionites, duas doenças mentais que começaram a espalhar germes depois do frenesi da Bolsa de 1929, né, dos Estados Unidos. Vamos parar por aqui. Então, nós estamos vendo que coisa terrível essas frequências negativas, né? Sintoma do medo da morte, velhas angústias. Aqui ele não cita aqui, mas eu falo que o livro de Urantia, ele vai te explicar todo o detalhe do processo da vida após a morte, né? Após a pessoa desencarnar, sair desse corpo de carne, do seu espírito, sua alma, enfim, e vai ter todo esse processo e como é essa evolução. Esse livro é fantástico. Você que está com a sua mente aberta, está buscando isso, leia o livro de Urantia, ok? Então é importante que a gente se desenvolva, evolua, vamos buscar isso de forma sábia, saber que a morte faz parte, mas você não tem que ter medo dela, que há uma vida após isso, para aqueles que queiram buscar, para aqueles que queiram buscar a vida eterna, queiram estar ao lado do Pai Universal, Deus Todo-Poderoso. Há sim vida. Há sim vida para você. Há sim uma evolução, etapas a buscar. Você tem que buscar o conhecimento. Você tem que se desenvolver. Isso sim é fundamental para você alcançar essa evolução, esse desenvolvimento espiritual, que é a parte do invisível, né? Forte abraço do André Garrido e até lá, nos vemos nos próximos vídeos. Gratidão por lhe servir. Estamos juntos.